Meu nome é Fábio Luiz de Geroni e nós estamos falando sobre telhas autoportantes e sobre boas obras e grandes obras feitas com autoportante. E aí, vale a pena a gente pensar o seguinte: quais são as vantagens da gente estar utilizando autoportante? Eu vou destacar duas que a gente vai olhar a seguir as suas aplicações. Primeira questão, uma telha autoportante, ela tem uma altura bastante alta. Normalmente, vamos pensar numa telha normal, a gente tem telha 17, 25 e 40. As telhas autoportantes começam em 120 milímetros, 12 centímetros de altura. Então, quando a gente está falando de inclinação, eu posso trabalhar com uma inclinação mais baixa, porque a telha consegue dar vazão para essa água devido à sua altura. Mesmo que a gente tenha uma laminar de água um pouco mais alta, ela não vai sobrepor a sua crista. E não sobrepondo a sua crista, ela está estanque. Então, vamos pensar por que dessas obras optaram por fazer e utilizar as telhas autoportantes. A gente vai lembrar isso um pouquinho mais tarde. A segunda questão, bastante interessante, a gente, por estar usando um único elemento, a gente tirou toda a estrutura, a gente tem uma altura bastante baixa do conjunto inteiro, telhado, telha e telhado, telha e telhado. Se a gente imaginar que a gente tem base inferior, base superior, montantes diagonais, a gente vai ter uma seção bastante grande de elementos para fazer a estrutura e depois a telha. Quando a gente substitui isso por uma telha, mesmo ela sendo mais alta, a gente tirou toda a altura de telhado, portanto ele ficou bastante baixo. Então vamos olhar o primeiro caso do Google. Muito interessante esse caso do Google. Esse caso foi especificado na Europa. O Google tem o seguinte, é bastante interessante a história deles. Eles procuraram países que não eram países muito belicistas, não tinham guerras, eram países pouco belicistas, e países que tinham poucos impactos ambientais, tsunami, terremoto, vendavais, enfim, terremotos, maremotos. E por quê? Porque eles precisam passar um cabo no oceano e fazer toda a distribuição de dados e informações nesse hub. Se o país que eles estão escolhendo para fazer isso é um país muito belicista, pode ter problema e interromper a informação de dados. Segunda questão, se eles tiverem desastres naturais muito grandes, você também pode fazer essa interrupção. Então eles escolheram países que tinham essas características, e o Brasil, por muito legal, tem essa característica, e eles optaram por fazer então um hub mundial no Brasil. E aí veio a especificação europeia, do leste europeu, e eles constituíram todo o projeto de fazer essas várias hubs que tem no mundo inteiro. E esse projeto veio para o Brasil, e sabe qual que foi a opção que eles fizeram? Eles optaram por fazer em telhas autoportantes no mundo inteiro. E eles vieram procurar um produtor de telha autoportante no Brasil, a Santo André é referência nisso, e ele chegou na Santo André. Por que eles optaram disso? A gente vai olhar aqui nas fotos. O hub do cabo, primeira questão, eles estão na beira do mar. Por quê? Porque vai vir um cabo transoceânico que vai chegar nesse hub e vai fazer a conexão e a condução dos dados. No hub eles vão fazer todo o processamento de dados, tem um monte de máquinas e de computadores lá dentro, e infelizmente a gente não é autorizado a transmitir as imagens internas do hub, a gente só pode mostrar as imagens externas, então a gente só vai ver ele por fora. Mas o que acontece? Vem um cabo transoceânico, chega nesse hub e conecta com os computadores. E eles fazem isso de maneira modular, eles entram com containers e cheio de computadores, e eles fazem diversas unidades lá dentro. Então eles precisam ter um telhado esbelto, de baixa inclinação, tá? Que permita que eles façam a manutenção com entradas e saídas desses computadores, dessas máquinas. Então eles optaram por fazer o telhado e especificar autoportante por causa disso. Porque, primeiro, ela tem uma baixa inclinação. Eu não vou ter limite de altura. E a segunda questão, eu vou estar com ela bastante esbelta e eu vou estar com a área livre embaixo para poder entrar. Então, eles optaram desse jeito.
veio toda a especificação, lembrando que essa obra é feita beira-mar, portanto ela é bastante atacada pelas intempéries, por salinidade, ela está na beira da praia, tá? E a telha autoportante, portanto, foi escolhida e ela demonstra aí a sua resistência e a sua longevidade. O segundo caso que nós vamos falar de grandes obras é o caso do Macro. O Macro optou e sempre colocou já como identidade dele, como identidade visual, a telha A120 na sua fachada. Por que eles optaram por fazer essa utilização? Primeiro, porque você eliminou a estrutura, não precisa fazer a estrutura a estrutura do telhado, a estrutura do fechamento lateral. A própria telha autoportante, ela se fixa na parte superior e na parte inferior e ela já é estrutura e o acabamento. Portanto, ela é bastante simples. A construção fica muito clean, tanto por dentro quanto por fora. Então, eles no fechamento lateral, eles optam por fazer a telha autoportante. A segunda questão é que um hipermercado, normalmente, ele tem vãos bastante grandes. Em vãos bastante grandes, se a gente tiver que dar muita inclinação, a gente vai gastar bastante área lateral. Vamos fazer vamos raciocinar aqui. Suponha que ele tenha 50 metros de largura. Se a gente falar que ele tem que ter 5% de inclinação, 5 por 5, 5 vezes 5, 25, eles precisam ter 2,5 metros de inclinação só de telhado, vão perder 2,5 metros só para a inclinação. E se ele puder trabalhar com um vão de 2, com uma inclinação de 2%, de 3%, isso aí vai cair bastante para 1,5 metro, por exemplo. Então é isso que eles optam na telha de cobertura, em fazer a telha A120 na cobertura e no fechamento lateral, utilizando também ela por questão de fachada. Vamos agora para o terceiro caso bastante interessante. Essa obra foi uma obra que a gente forneceu várias coisas, forneceu tanto a estrutura secundária Fast Roof, mas forneceu o fechamento lateral. E essa obra era uma fábrica, antiga fábrica da Saint-Gobain Carbonundu, em que eles fizeram uma reestruturação, fizeram uma fábrica nova para fazer refratários. Então essa fábrica fica em Vinhedo e eles optaram pela utilização dos fechamentos laterais na telha A120. Por quê? Muito esbelto, bastante econômico. A gente tem aqui um telhado com 11 metros de pé direito e essa telha aqui ela tem 10 metros de altura e ela está fixada apenas na parte superior e na parte inferior, sem estrutura, bastante limpo, bastante econômico e bastante eficaz. Muito rápido também a construção. E olha que interessante, a gente pode colocar as venezianas que a Sant'André também produz no fechamento lateral, fazendo parte da estrutura de fechamento lateral da construção. E não precisa fazer reforço, a telha é tão resistente que ela mesmo é o suporte para a veneziana. A gente olha aqui nessas fotos que a gente não tem nenhuma estrutura de suporte para a veneziana, porque a estrutura de suporte é a própria telha A120. Agora nós vamos falar do caso da Pirelli. E agora vale um terceiro benefício, uma terceira utilização bastante interessante das telhas autoportantes, que é a velocidade de produção. A Pirelli, eu digo que a gente estava, e ela tem uma fábrica de pneus, trocar o pneu com o carro andando, nesse caso dessa fábrica. Não tinha muito tempo para interromper as atividades da fábrica, tinha que fazer toda a substituição do telhado, porque ele já estava condenado, precisava ser substituído. Na Bahia, essa construção, em Feira de Santana, e precisava fazer essa substituição e a velocidade era uma coisa muito determinante.
porque por uma questão de segurança, na substituição do telhado não podia ter nenhum operador embaixo da fábrica e tinha que fazer isso muito rápido para que interrompesse o mínimo possível as atividades da produção. Então se optou por utilizar a telha autoportante pela praticidade. Eu não preciso fazer uma estrutura de telhado e depois uma colocação de telha que levaria mais tempo. O fato de eu estar levando um único elemento me acelera bastante a obra. Então a gente vê aqui nessas fotos que eles estão estruturando o telhado todo embaixo, ele foi içado todos os segmentos partes a partes por guindaste para ganhar velocidade. Então como a gente fazia? Tirava a telha antiga com o próprio guindaste e na sequência já subia uma telha. E uma característica interessante é que ela foi 100% contraventada, essa obra. Ela foi 100% contraventada para que facilitasse a montagem. Então já sobe contraventada, o próprio contraventamento já ajuda no içamento em manter a largura útil da telha e a gente ganhou bastante velocidade e fez essa substituição por telhas autoportantes A259 nesse caso aqui. No próximo episódio nós vamos falar sobre as aplicações agroindustriais das telhas autoportantes. Nós vamos ver que é muito interessante a gente ter praticidade para quando, por exemplo, a gente vai num lugar ermo como uma fazenda que tem pouca estrutura e a gente pode montar isso de uma maneira bastante simples e bastante rápida. Então nós vamos olhar isso daqui, sabe como? Assistindo o próximo episódio que nós vamos falar sobre aplicações agroindustriais. Te espero lá!